Vamos continuar com estas nossas conversas sobre hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico, porque nós sabemos que há cada vez mais pessoas com este tipo de hipotiroidismo. Há muitas queixas e muitos sintomas que normalmente não estão associados a hipotiroidismo e pode-se tratar de uma situação destas. Na maioria das vezes, como eu também já expliquei nos vídeos anteriores, esta avaliação ou este diagnóstico baseia-se simplesmente na avaliação do TSH e do T4 livre, o que pode não estar correto. Nas nossas conversas eu explico-lhe isso tudo, pode rever no meu canal YouTube ou nas redes sociais. E hoje, o nosso tema de hoje é saber exatamente quais são os valores que eu devo ter em termos de titulação do sangue e como é que eu devo avaliar. A primeira coisa é avaliar os sintomas. Para além dos sintomas normais associados ao hipotiroidismo, e esses são conhecidos e toda a gente os associa, que têm a ver com a dificuldade de perder peso, com a fragilidade das unhas, com a fragilidade do cabelo, com o edema dos olhos, com o edema na própria tiroide, com os quistos e nódulos na tiroide, inflamação da tiroide, as extremidades, mãos e pés frios. Portanto, isto são sintomas normalmente associados a hipotiroidismo. Mas existem outros e que nós devemos perceber se os temos, porque se os tivermos, devemos suspeitar de hipotiroidismo subclínico, que tem a ver com uma fadiga e cansaço, com a dificuldade na concentração, a perda de memória, alterações dos níveis de energia, maior suscetibilidade à temperatura, ao frio e ao calor, o inchaço na cara, o edema nos olhos, se acordamos com edema nos olhos ou edema na cara. A questão da depressão também é muito associada a hipotiroidismo subclínico. E a ansiedade, dores de cabeça, o colesterol, hipertensão, a progesterona baixa, zumbidos nos ouvidos, obstipação, até a insuficiência cardíaca, porque parece que o T3, a hormona ativa da tiroide, que é o T3, ajuda na insuficiência cardíaca e na fibrilação auricular. Então, se nós temos estes sintomas, vamos também perceber se pode estar por trás um hipotiroidismo e tentar encontrar a causa e não apenas a modulação do sintoma, e é isto que nós fazemos em medicina integrativa. E agora passando de uma forma mais concreta aos valores. Então, vamos pedir o TSH, que é a hormona estimulante da tiroide, que deve estar entre 1 e o 2. Atenção, 1 e 2 miliunidades por litro, apesar do intervalo de referência ir até aos 5. Portanto, é entre este valor que seria o valor ótimo, entre 1 e 2. Então, o T4, o valor da T4, o intervalo ótimo é entre 1,2 e 1,4 nanogramas por decilitro. Eu estou a referir estes valores porque é o valor que a maioria dos laboratórios mostra, mas existem outras medidas e outras unidades, portanto há depois que fazer a conversão. O T3 livre deverá ser sempre maior do que o 3,4 nanogramas por decilitro. Se vir que as suas análises vêm noutras unidades, a forma simples de ver é o T3 livre deve estar sempre encostadinho ao intervalo superior. Okay? Portanto, se ele estiver cá para baixo, pode não estar correto. E depois pedir o T3 reverso, que deve estar sempre abaixo dos 0,16 microgramas por litro. Portanto, este seria o valor. Pedir os anticorpos, a tiroglobulina e a antiperoxidase, portanto, os TPOs e os TGs, e, se positivos, tratarmos sempre como hipotiroidismo e como doença autoimune, obviamente como é a tiroidite de Hashimoto. Um outro valor muito importante é a ferritina. A ferritina deve estar sempre acima dos 70 microgramas por litro, portanto sempre alta, acima dos 70. O iodo na urina, pedirmos o iodo na urina, que deve ser também sempre acima do intervalo, pode estar acima do 200, porque é o iodo que é expelido. E depois pedirmos também o selênio e o zinco, que sabemos que intervém na formação das hormonas da tiroide. O magnésio é um outro mineral muito interessante e que, havendo déficit, pode condicionar o desempenho da sua tiroide. Como sabem, devemos pedir sempre os minerais eritrocitários para vermos exatamente os minerais que estão a atuar e não apenas os minerais no sangue. Portanto, pedir zinco, magnésio e eritrocitário. E vou-vos falar de um outro método muito útil que eu peço muito aos meus doentes para fazer e que nos ajuda muitíssimo, que tem a ver com a temperatura basal. Nós temos uma determinada temperatura basal quando acordamos, que anda na ordem dos 36,6, e se a temperatura basal ao acordar estiver demasiadamente baixa, pode indiciar ou pode querer dizer que a sua tiroide não está ótima.
Então vamos medir antes de se levantar, medir durante alguns dias seguidos, tentar evitar o pico da ovulação, porque aí a temperatura também altera, mas medirmos a temperatura durante 10 dias seguidos e perceber como é que estão os valores. Se vir que os valores estão muito abaixo dos 36.4, 36.5, vamos também desconfiar de um hipotireoidismo subclínico. No meu livro Jovem e Saudável em 21 Dias, naquela segunda parte do programa do BioReset, na fase de reparação, tem muitas informações sobre a tiroide e tem lá um quadro com estes valores todos que eu lhe estou a dizer, se não apanham agora. Se não, pode rever o vídeo, como é óbvio, mas tem lá estes valores todos e a explicação de todas estas informações. Só tenho mais, vou fazer mais um vídeo porque eu quero dizer-lhe quais são as causas das desregulações da sua tiroide, o que é que pode estar por trás disso para nós tentarmos ir à causa e o que fazer. Então, um beijinho.